E aí galera, estamos aqui para mais um episódio de Diablo 2 Resurrected. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Redneck e hoje estou aqui para lhes ensinar sobre noções básicas de trade. Bom, para começar, trade é um assunto assim bem complexo, entendeu? Bem complexo, não é fácil de entender. Os preços eles são variáveis, eles variam ao longo do tempo, ao longo do passar do tempo de uma ladder, né? De uma temporada no caso. No início da temporada, no iniciozinho, na primeira semana, tudo vale muito, você consegue vender de tudo a ponto de, tipo assim, 3 semanas depois tem muitos itens que já são banais, que você não conseguiria mais vender com facilidade. Na primeira semana você vende todos esses itens com uma facilidade incrível, né? Vender, como assim vender, né? Trocar os itens, vender por runas, né? O importante é você ter runas nesse jogo, porque todos os itens no Diablo 2, eles são valorados em runas, eles têm o seu valor em runas. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que é isso. É, e as runas de certo valor, né, são as mid runes em diante, as mid low runes, as mid-high runes, a, a meia high rune, né, que é a Vex, que é a Vex, e as high runes que são acima da Vex, que é a On rune em diante. A On, a Low, a Sur, a Ber, a Ja, a Shan e a Zod. Então, vamos lá. Itens, valor de itens. É, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Nesse primeiro Sherad aqui, do meu personagem, eu tenho vários itenzinhos aqui. Vários itenzinhos assim, razoáveis. Muitas das vezes temporários, não servem assim para uma build final, entendeu? Do Hell. Mas itens que servem para usar no Nightmare, alguns no início do Hell. São itens assim, razoáveis. Vamos ver aqui. Por exemplo, tem aqui o Nord Standardizer. Isso é um porrete único. Tem um amuleto de 3 de Necromancy Skills, de Curse. Tem um amuleto de Amazona, 3 Passive Magic Skills. Tem o Darkside Helm, um Akarantarg 2 Sockets com 16 All Resistance para fazer um Rhyme. Aqui tem uma botinha de Paladino, a Turn Haunt. Aqui tem o Tiamat's Rebook, que é o Dragon Shield único. Aqui também tem um amuleto de 33 Magic Find, também, legalzinho. Tem a Venom Grip, que é uma luva. Tem um elmo 3 sockets, que é bom para você botar 3 Perfect Topázio e com isso ele vai dar 72 a mais Magic Find. É muito útil um troço desse, principalmente no iniciozinho, no qual o Magic Find é tão importante, né? Na primeira e na segunda semana é muito importante isso. Aqui tem uma armadura Twitch Throw. Aqui tem um Spectral Shard. Todos esses itenzinhos aqui que eu estou mostrando, eles são itens temporários ou itens assim que não servem para uma build top, por exemplo. E por isso eles não têm um grande valor. Vamos dizer que todos esses itens, qualquer um desses itens, vale uma mid-low, uma runa média-baixa. Quais são as runas médias-baixas? A Hel, em primeiro lugar, é a mais baratinha delas. A Faun, em segundo lugar. A Lum, em terceiro lugar. E a Ko, em quarto lugar. São essas as 4 mid-low runes. Entendeu? As runas média-baixas, que já são consideradas médias, mas são as médias baixas. Tem as médias altas também, que eu vou dizer quais são já já. Então, essas runas, a Hel, a Fal, a Lum e a Ko, exatamente nessa ordem de valor, elas você pode vender qualquer um desses itens aqui por qualquer uma dessas runas. Depende do cara querer pagar uma Hel, uma Fal, uma Lum ou uma Ko em algum desses itens. Isso é muito relativo, entendeu? Não dá pra você dizer ao certo quanto vale. Vale mais ou menos isso. Você tenta por uma Ko, que é a mais valorizada delas. Se não der certo, abaixa o preço para uma Lum, para uma Fal, para uma Hel e por aí vai. Vamos ver aqui no Shared, no segundo baú Shared. Aqui tem itens um pouquinho melhores, que valeriam uma Ko ou uma Len, por exemplo. A Len já é a primeira runa das Mid-High.
que as runas mid-high, né, as médias altas, são a Len, a Pul, a Un, a Mal, a Ist e a Gul. A Vex, que vem logo depois da Gul, é a mid-high rune, é a meia high rune, uma runa que vale metade da high rune, entendeu? E as high runes são depois da Vex, são a On, a Sur, não, a On, a Lo, a Sur, a Ber, a Já, a Shan e a Zod. Não exatamente nessa ordem as high runes de valor, porque a Shan e a Zod, apesar de serem as últimas runas, elas não valem tanto quanto uma Já e uma Ber, por exemplo. Elas valem bem menos, elas são as menos valorizadas, para te falar a verdade. A Shan deve valer metade de uma On, deve valer o que a Vex vale, talvez até menos do que isso. A Zod deve valer uma Vex, ou talvez um pouquinho mais, não chega nem a valer uma On também. Vamos dar uma olhada nesses itens que eu tenho aqui. Ó, uma Great Halberd, 4 sockets para fazer um Rune Word. O Mihai, 4 sockets para fazer um Rune Word. O Akarantarg, 2 sockets com 27 de All Resist para fazer um Rhyme, por exemplo. Ou um Esplendor, não sei. O Peasant Crown, a Phase Blade, 6 sockets. Esse Circled Paladino aqui com 2 skills. 24 de força, 11 de All Resistance. E mais uns atributozinhos. E que mais? Esse amuleto de paladino 3 Offensive Aura e esse de druida de 3 Elemental Skills. Vamos dizer que qualquer um desses itens vale uma cor ou uma len, por exemplo. É mais ou menos isso que eles valem. Agora vamos ver uns itens um pouquinho melhores aqui desse lado. Black Horn's Face, Lane of Hands. A Black Horn's Face, por exemplo, é usada num mercenário que vai enfrentar Uber, porque ela tem Light Absorb e entre stun, Mephisto é extremamente letal. Você precisa usar isso no mercenário para ele sobreviver. Mesmo que esteja com uma fortitude, com Breath of the Dying, Andariel V6 não segura tanto o dano do Mephisto. Tem que ser esse almo aqui em específico. Uma Lane of Hands já é usada em algumas builds, como por exemplo da minha Amazona. Minha Amazona usa essa luva aqui. Tenho até duas aqui para trocar. Tem aqui um Flail 4 sockets, que é usado para fazer o Rush of the Wook, o famoso Roto. E tem aqui uma Gladiator Bane, que é uma armadura que pode ser usada, por exemplo, num mercenário. Qualquer um desses itens aqui que eu mostrei aqui vale uma Len ou uma Pool Rune, por exemplo, não mais do que isso. Vamos ver aqui no terceiro baú Shared. Tem algumas gemas para se tornarem Perfect, porque a Perfect Gem passível de trade, né, em quantidades assim maiores um pouco, como por exemplo 10 Perfect Gems, você pode trocar por uma Len Rune, por exemplo, ou 15 P-Gems, né, Perfect Gems, você troca por uma Len, 10 ou 15, aí de 25 a 30 você troca por uma Pool, de 40 a 50 você troca por uma Un, e por aí vai, é mais ou menos por aí. Vamos ver o que mais que eu tenho de item aqui. Eu tenho uma Dirty Shell. A Dirty Shell é uma armadura muito boa para você usar no mercenário quando você não tem nada do ultra top. Ela já é uma armadura razoável que segura bem o mercenário. Uma armadura dessa deve valer uma Len ou uma Pool, por exemplo. Esse aqui é um elmo de mercenário, um Vampire Gaze, muito bom. Só perde para o Andariel V6, que é o melhor elmo de mercenário. Mas esse aqui é o segundo melhor elmo de mercenário, muito utilizado também, chamado Vampire Gaze. Ele vale uma Un Rune, por exemplo, uma Pool ou uma Un, mais ou menos isso. O Thrasher, um Thrasher que não é Ephron, né? Esse aqui, por exemplo, 4 sockets para fazer um Insight. Já é um Polyarmor Elite, né? Que praticamente só dropa no Hell. E vale uma Pool Rune, por exemplo, mais ou menos isso. Uma Len, uma Pool, por aí. Vamos dar uma olhada aqui nesse cinto de Talracha. Cinto de Talracha, por exemplo, vale uma Un Rune, ou uma Pool ou uma Un, mais ou menos isso. Aqui temos um amuleto, Mara Kaleidoscope. Esse já é um amuleto bem valorizado, bem caro. Ele vale uma Vex, por exemplo. Uma Vex ou uma On, mais ou menos isso. Uma Vex, né? Tá mais para Vex do que para On. Esse aqui que tem 23 de All Resistance, que é um amuleto que varia de 20 a 30. Aqui tem um amuleto de Talracha. Esse amuleto de Talracha deve valer em torno de Vex, por exemplo. Talvez isso, talvez um pouquinho menos, um pouquinho mais, beirando a Vex.
Aqui temos uma armadura de tal racha, que ainda vale mais do que um amuleto. Deve valer uma On Rune, uma Vex, uma On, por aí, entre Vex e On, aproximadamente. Esses valores você vai pegando ao longo do tempo, sabe? Não é difícil você decorar o que vale o que, entendeu? Mas todos os itens do Diablo 2 são valorados em runas, entendeu? Você consegue comprar com runa qualquer item do Diablo 2. Essa que é a verdade. E é muito mais vantagem você ter a runa, que é pequenininho e vale bastante, do que itens, por exemplo, do que esses itens todos. Por mais interessantes que sejam esses itens, entendeu? É muito mais interessante você ter runa. Guarde isso para você. Runa é o importante para se comprar item no Diablo 2. Deixa eu ver o que mais. Para você fazer um trade com a pessoa, como é que é? Você vai com o seu personagem, você clica, por exemplo, aqui, ó, em cima desse personagem aqui, que é o personagem da outra pessoa. Aí tem que asking other player to trade. Você já mandou, a pessoa tem que dar o ok. Aparecendo ok, aparece uma tela de trade. Aí você bota o seu item que você quer trocar, a pessoa bota o item que ela está oferecendo também. Se você achar que está justa aquela troca, se você achar que está interessante, você dá o ok e ela acaba dando o ok também. Pronto, finalizou a troca. Você pega o item da outra pessoa pega o seu item. Seja lá runa, seja lá item, seja lá o que for. E o que mais que eu posso dizer sobre trade? A princípio, esses são os ensinamentos básicos de trade, né? Vamos ver o que mais aqui que a gente pode dizer. Aí eu tenho algumas Perfect Gems acumuladas aqui, né? Para fazer um trade em runas, por exemplo, numa runa interessante. É interessante que você guarde esse rubizinho quadrado, porque de todas as runas do Diablo 2, as únicas que vale a pena serem transformadas em runas superiores são a Gul, que se transforma na Vex, e a Sur, que se transforma na Ber. Entendeu? Todas as outras runas do jogo, todas as outras não valem a pena serem transformadas. Vale a pena você ter bastante de todas elas. Não é porque você tem, eu tenho já 6 runas, 6 tal runes, vou transformar em uma Hal. Não vale a pena. Não vale. Vale mais a pena você ter as 6 tals, entendeu? Porque às vezes você consegue trocar uma única tal por uma Hal, por exemplo, em vez de transformar 3 para uma, entendeu? Esse é só um exemplo do que pode acontecer. Então aqui eu tenho todas as low runes, né? Essas são as low mesmo, né? Todas essas, a It, a Eld, a El, a Nef, a F e a Tyr são as low, que eu chamo low, as runas super low. Tem essas runas aqui que são as runas low mid, né? Não é mid low, não chega a ser a runa média baixa. É a runa baixa apenas. Vamos dizer que é apenas as runas baixas, não são as runas super baixas. Que são elas a Dol, a Hal, a Sol, a Tal, a Ort, a An, a Tul. E vamos dizer que a Yorune e a Hel, que estão aqui também, elas já são as mid-low, já são as runas média baixas. Embora a Yorune seja uma runa quase sem utilidade. Então ela pode ser classificada como uma low rune também, entendeu? Ela não tem um valor assim de troca muito interessante, muito elevado. E o que mais? O que eu posso dizer mais aqui? As Perfect Gems, quais são as mais procuradas? São a Perfect Amethyst, em primeiro lugar. Em segundo lugar vem a Perfect Topázio. Em terceiro lugar vem a Diamante. As demais, Perfect Ruby, Ametista e Esmeralda, não são tão procuradas assim, mas vale a pena você ter em quantidade para fazer trocas por runas, entendeu? Tipo isso, trocar 10, trocar 15, 20 por uma Pool, por uma Un, vai saber. As Perfect Skull, as caveiras perfeitas, elas quase não têm utilidade. Eu tenho 2 aqui, mas elas são muito fraquinhas para trade. Elas não têm muita procura, para falar a verdade. Basicamente era isso que eu tinha para dizer por hoje, assim, em noções básicas de trade. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, inscreva-se. Em breve teremos mais vídeos de Diablo 2 Resurrected. E é isso, galera. Obrigado.